Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ler uma mensagem do Evangelho que disse o Senhor Jesus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus Cristo, ele disse: quem vos ouve a voz, a mim também me ouve. Quem ouve a mim, ouve também o Pai que me enviou. Mas quem não vos ouve a vós, a mim também não me ouve. E se não ouvem a mim, não ouvem também aquele que me enviou. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E o que está escrito neste livro, está escrito para o aviso nosso. É uma ordenança de Cristo, a que seus servos pregue o Evangelho. A Bíblia fala em Provérbios: sábio é o que ganha alma. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende, porque o Filho do Homem veio salvar
e buscar o que se havia perdido. Cristo Jesus veio chamar o homem ao arrependimento. A Bíblia diz que existe dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro que leva ao inferno. Mas o homem, ele escolhe a qual dos caminhos ele vai passar. Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Mas Jesus também disse que o caminho que conduz à perdição é largo, a porta é espaçosa e muitos entram por ela. Um dia Deus reunirá diante de sua presença todas as nações da terra, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas. Paulo escreveu na segunda epístola de Coríntios, no capítulo 5 e versículo 10, que haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, e cada um dará conta de si mesmo a Deus, porque por meio do seu corpo, seja o homem fazendo bem, ou seja ele fazendo mal, ele vai ter que prestar conta um dia a Deus. E Salomão escreveu no livro de Eclesiastes que Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Mas o Senhor Jesus, Ele estava ensinando com respeito à sua palavra, e a sua mensagem, ela era muito importante, como é até os dias de hoje. Mas infelizmente a maioria não faz caso dela. A maioria não se importa com a vida eterna, com a vida após a morte. Mas está para acontecer o grande julgamento de todos os tempos. A Bíblia diz no livro de Salmos que serão lançados no inferno todas as nações que se esquecem de Deus. A Bíblia diz que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus não são pesados. A Bíblia diz que são vida, são paz. Os mandamentos de Deus é a instrução para o homem, como ele deve andar na terra dos viventes, como deve ser a sua conduta, como deve ser o seu parecer, como ele deve se portar diante de Deus e diante dos homens. Porque diz a Escritura: sois povo santo, sois povo eleito, nação santa, povo adquirido. A Bíblia diz que o povo de Deus, ele é zeloso e de boas obras. Está fazendo referência à igreja de Cristo, que é o corpo dele na terra. Cristo é a cabeça da igreja. Ele guarda a igreja. Ele preserva os seus. Mas vai chegar o dia, como Deus havia prometido, que com justiça Ele vai julgar. O próprio Deus, Ele vai fazer questão de dar em paga aos seus inimigos toda palavra blasfemada, toda palavra
de arrogância que os homens um dia dirigiram contra ele. Todas as murmurações, como os homens trataram Deus, como se Deus fosse uma criatura, como se Deus fosse um objeto. A Bíblia Sagrada diz, na epístola do apóstolo São Judas, segundo a profecia de Enoque, o sétimo depois de Adão, eis que vem vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer justiça e juízo contra todos os ímpios que impiamente pecaram contra ele. No livro de Apocalipse está escrito que Deus vai destruir os que destroem a terra. Ele vai extirpar os pecadores. A Bíblia diz, se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador naquele dia? O inferno não foi criado para o homem, mas a soberba vai levar o homem para o inferno. A arrogância do homem, por pensar que é maior do que Deus, que está acima da Bíblia. O pensamento medíocre do homem, por pensar que é melhor do que o que Deus fez em prol da humanidade, dando o seu único filho, unigênito, para em sacrifício agradável, perfeito, redimir a muitos dos seus pecados. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço. Nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Não foi com ouro, não foi com prata, nem coisas corruptíveis, semelhantes a estas, mas pelo precioso sangue de seu Filho Jesus Cristo. É um grande julgamento. Quando Deus trouxe o seu Filho a este mundo, o mundo que foi criado por Ele, Ele esteve no mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele andou na terra dos viventes, ensinando a sua palavra. Mas o ódio do homem, a inveja, o desejo contínuo, má em seu coração, porque o homem está inclinado para o mal, desde que o pecado entrou no mundo por causa do homem. O homem perdeu o senso do arrependimento, e Paulo diz na epístola de Efésios, no capítulo 4, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Irreconciliáveis, aborrecedores de Deus, é o que a Bíblia diz com respeito ao homem que não teme a Deus e não guarda os seus mandamentos, que pouco está se importando para a mensagem de Deus. Mas o mundo, queira ou não queira, é o julgamento que Deus preparou. E a Bíblia diz
que esta terra vai sofrer as 7 taças da ira de Deus, que será derramada sobre toda a terra. Os homens serão atormentados durante 5 meses. Os homens serão assolados. Mas hoje você está vivendo o que diz a Escritura na carta de Romanos: o tempo aceitável, o dia da salvação. Porque esta graça, ela é oferecida a todo homem, gratuitamente. É a graça manifesta, salvadora de Deus a todos os homens. Não é por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. O que Deus faz, Ele não precisa do homem, Ele não depende do homem para fazer coisa alguma. Ele não pede conselhos, Ele não busca orientação do homem, mas o que Ele faz, tanto querer como efetuar, pertence a Ele. Mas o tempo que o homem está passando nesta terra, sendo oprimido, faminto, é porque não obedece à palavra do Deus vivo. Todas as nações da terra se reunirão diante do Cordeiro de Deus. E disse Daniel, no capítulo 9, o juiz assentou-se em seu trono. O trono de Deus representa a santidade. É o grande trono branco, com santidade. Ele julgará, Ele fará juízo e justiça por seus servos, os profetas, e todos aqueles que temem a Ele. Como o pastor que separa as ovelhas dentre os bodes, Ele vai apartar uns dos outros. Mas enquanto estão na terra, crescem juntos, convivem juntos. Aqui nesta terra, ou você é trigo, ou você é joio. Ou você é ovelha, ou você é bode. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Aqui nesta terra, ou você é uma árvore frutífera, ou é uma árvore infrutífera. Haverá separação. Vai chegar o dia da ceifa. Deus vai colher em seu celeiro o trigo, mas o joio que não presta, o joio que não tem nenhuma utilidade, e ninguém guarda nada que preste. Ninguém vai se preocupar em guardar alguma coisa que não tenha utilidade, e nem Deus vai fazer isso. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é perfeito, é bom, é agradável. Deus criou o homem reto, mas os homens buscaram muitas astúcias. Indesculpáveis. É o que essas nações serão diante dele.
podem até falar, nunca ouviram o evangelho da verdade. Podem até dizer que foram enganadas pelo líder religioso, pelo líder político. Podem até argumentar, mas o argumento será inútil, vão, não terá nenhum fundamento, porque a verdade de Deus foi manifesta para todo mundo. O seu Espírito estava no mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas não quiseram receber o amor da verdade para se salvarem. Antes tiveram prazer na iniquidade. Mas para as ovelhas, para os justos, Jesus Cristo vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Toda a Escritura, toda a lei, ela se resume em um só mandamento, em uma só palavra: amarás o teu próximo como a si mesmo. O amor é o vínculo da perfeição. Quando o homem tem amor, ele não vai desprezar o seu semelhante, ele não vai fazer acepção de pessoa, ele não vai receber um e desprezar o outro. O amor dele é o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Amor não é para se explicar, porque o amor de Deus é incondicional. O amor dele é grandioso. Ele amou este mundo de tal maneira, esta expressão de tal maneira mostra como Deus, ele é compassivo, misericordioso, longânimo, benigno, piedoso. Mostra como Deus, em seu muito amor, com quem nos amou, deu seu único Filho para nos resgatar da condenação do inferno. Mas o homem está trocando esta preciosa dádiva de Deus, o dom da vida eterna, a salvação por meio de seu Filho, porque ele acredita mais nos rudimentos deste mundo. Ele anda conforme o curso do mundo. Ele espera que as coisas nesta terra hão de se aprumar, mas o que está preparado é o juízo vindouro. E a Bíblia diz: cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus. Quem plantou na carne, da carne ceifará corrupção. Jesus Cristo aqui diz: irão estes para o tormento eterno, nem os próprios demônios querem ir para lá, de tão terrível que é o inferno, o fogo do inferno. Mas está escrito em Apocalipse
que Satanás, o anticristo, o falso profeta, serão jogados vivos lá no lago de fogo. Porque Satanás engana as nações com a sua politicagem, engana com a sua cultura e com as suas religiões. Porque o homem prioriza mais a religião dele do que o mandamento de Deus. O homem acredita mais na campanha que ele faz do que na palavra de Deus. O homem vive na loucura, acreditando em qualquer asneira. Mas o próprio Cristo ensinava e uns escarneciam dele, uns zombavam dele, não cria na sua palavra. Mas Jesus falou em João capítulo 12, que aquele que não crê em mim, e nem nas minhas palavras, já tem que eu julgue. A palavra que eu tenho pregado, há de julgá-los no último dia. Muitos que dormem do pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para o desprezo e vergonha eterna. A Bíblia diz que no inferno é choro e ranger de dentes. O fogo não se apaga, o bicho não morre. O homem vai até desejar por uma gota de água. Ele vai clamar por misericórdia. Mas a Bíblia diz que serão lançados longe da face do Senhor. Os homens mataram Jesus, crucificaram ele, trocaram ele por Barrabás, um homicida. Não deram crédito para a sua pregação. Mas Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus, sendo prova clara do justo juízo de Deus. E Deus vai tratar com esta humanidade, porque Ele tem uma contenda. Em juízo Ele entrará. A Bíblia diz: perto está o dia do Senhor. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia refere-se ao grande e terrível dia de Deus. Para onde o homem vai fugir? Para onde o homem vai se esconder da face do Cordeiro de Deus? Não haverá escapatória. Não pode o homem dar jeito para esconder da ira de Deus. Mas disse o profeta João Batista: como vocês escaparão da ira vindoura? Como vocês fugirão, seus hipócritas, raça de víboras? Como vocês vão fugir? Jesus falou para os religiosos: como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? A maioria está pensando que ficar rezando, queimando vela, consultando mortos,
fazendo os rituais que a religião manda, será capaz? Pensa que frequentar a igreja, pensa que vestir terno, andar com Bíblia. A Bíblia diz, na carta de Timóteo, eles, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Na aparência, todos são iguais, mas Deus vê além do que a vista do homem vê. Deus não olha como o homem olha. A Bíblia diz que Ele sonda os corações e as mentes. Deus sonda o teu coração. Jesus Cristo falou no Evangelho de Marcos que no coração do homem, o homem levanta os maus pensamentos, como morte, violência, tragédia, adultérios, fornicações, blasfêmias, avareza, idolatrias. E a boca pronuncia tudo que o coração vem do seu coração. Examine as Escrituras, e nela você encontrará a vida eterna. São elas que de Cristo Jesus testificam. O Espírito Santo te guiará em toda a verdade. Jesus Cristo fala na boca de Davi, seu servo: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então desperte, porque a qualquer momento Ele voltará. E quando Ele vier, Ele virá para buscar o seu povo, a sua igreja, os seus servos, que prudentemente, diligentemente andaram nesta terra, no temor de Deus, na obediência à sua palavra, pelo Espírito que lhes foi dado. Porque nem todos obedecem ao Evangelho de Deus, nem todos pregam a verdade da Escritura, porque estão ganhando para falsificar o Evangelho. Estão distorcendo as verdades de Deus, porque o homem está com medo, não é só do vírus. O homem está com medo, não é só do traficante. O homem está com medo, não é só da polícia. O homem está com medo, é da morte. Ele está tentando escapar da morte. Está cuidando do corpo. Parou de beber, parou de fumar, porque está com medo de morrer. Parou de andar nas más companhias, porque está com medo da morte. Mas a Bíblia diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Passou da morte para a vida. Não entrará em condenação, mas terá vida eterna. A vida eterna é esta: que creio em ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Só Ele que te salva. E para você alcançar a salvação, a Bíblia diz, na carta de Romanos, no capítulo 10, e versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça de Deus. Não é mérito do homem, não é por aquilo que o homem faz, mas é pela graça de Deus, por meio da fé. E isto é um dom de Deus. Dobra o seu joelho e roga a misericórdia de Deus, porque Deus não rejeita um coração quebrantado e nem contrito. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele vai voltar para buscar os seus. Então queira fazer parte destes eleitos de Deus, que daqui muito em breve o mundo vai ter que noticiar que aquele povo era o povo de Deus que desapareceu, e não foi extraterrestre, não foi disco voador, como o cinema está pregando, que levou aquele povo, mas foi Cristo Jesus que de uma extremidade dos céus a outra deu ordem para os seus anjos. A Bíblia Sagrada diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, quando Lázaro morreu, os anjos de Deus vieram buscar a sua alma. Então se prepare, porque quando você vai a uma cerimônia de casamento, você escolhe o melhor terno, você compra o melhor sapato, você veste a melhor gravata, você coloca o melhor vestido, você se prepara para tal ocasião. Quando você é convidado para ir a um aniversário, você compra a melhor roupa do shopping, você compra o melhor tênis, você se prepara. E por que para a volta de Cristo você não está se preparando? Enchendo a cara de cachaça, bebendo todas, fumando, se prostituindo. Devia-se estar preocupado e preparar-se para aquele grande dia, porque Ele vai fazer a separação, o que deu fruto e aquele que não deu, aquele que fez uso da vida para servir a Ele, e aquele que desprezou com seu corpo o templo, violentando ele, na inclinação ao pecado. Não teve horror ao pecado, mas foi cúmplice, foi aliado do pecado, era o companheiro da vida inteira. Mas a proposta de Deus foi ter dado o seu Filho Jesus como o Redentor, como aquele que roga por ti, aquele que pode purificar os seus pecados e salvar a sua alma. Então creia em Jesus Cristo, creia no Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz: perturbem-se os moradores da terra. Enquanto a igreja estiver na terra, ela vai estar pronunciando a palavra de Deus. Arrependa-se dos seus pecados hoje, porque o amanhã pode ser tarde demais. Basta cada dia o seu mal. Amém? Amém, irmãos? Escureceu, foi tudo aqui. Eita. Cada aqui. Deus abençoe, irmãos. Fica na paz.